O tema abordado nesse monitoramento de risco é a desigualdade salarial de gênero, que consiste no fenômeno em que dois profissionais de uma mesma empresa com as mesmas qualificações, experiências e capacidades técnicas recebem remunerações diferentes por conta de seu gênero. Primeiro de tudo, a gente precisa entender por que a desigualdade salarial de gênero é um risco. Bom, vamos começar pensando pelo âmbito empresarial, por exemplo. É um risco porque afeta as relações públicas da empresa que apresenta essa desigualdade, porque gera uma opinião pública negativa. Isso vai ser prejudicial não só para as parcerias, mas também para os fornecedores, consumidores e outros relacionamentos da empresa, que podem se incomodar a ponto de gerar boicotes. Também é um risco político se a gente leva em consideração a falta de representatividade política feminina, ou um risco social e cultural, quando a gente considera que é um risco que contribui para a perpetuação do machismo e cultura patriarcal, falta de representatividade, violência doméstica e feminicídio. De forma generalizada, é um risco porque coloca as mulheres em condição de vulnerabilidade. Mas principalmente, a desigualdade salarial de gênero é um risco econômico. Segundo o Instituto McKinsey Global, um estudo realizado em 2015 aponta que é calculado até 28 trilhões de dólares no PIB global caso o mundo atingisse a igualdade salarial de gênero. Ou seja, são quase 26% do PIB global, que vai fazer bastante sentido se a gente parar para considerar todo o impacto da inserção de toda a mão de obra feminina que não participa da economia. Só nos Estados Unidos, por exemplo, atingir a igualdade de gênero poderia resultar no aumento de 5% do seu PIB até 2025. Então, além de ser um risco social, político e cultural, a desigualdade salarial de gênero representa um significante risco econômico. Bom, agora a gente precisa falar um pouco sobre o cenário da desigualdade salarial de gênero hoje no mundo. Segundo a WeForum, o salário das mulheres corresponde a 68,6% do salário dos homens, ou seja, é uma diferença de 31,4%. Além de variar regionalmente, essa diferença também é de acordo com o cargo levado em consideração. Enquanto 49% da participação em empregos de entrada é feminina, apenas 6% dos cargos de CEO são ocupados por mulheres. Ou seja, existe uma relação inversamente proporcional entre a participação feminina e o cargo ocupado. Também é muito importante que a gente leve em consideração que existe uma parcela significante de mulheres que ainda não estão inseridas no mercado de trabalho. Isso acontece porque em muitas regiões e em diversas culturas, os papéis de gênero ainda são grandes influenciadores sobre as sociedades. Isso faz com que muitas mulheres ainda estejam restritas apenas aos afazeres domésticos. A partir de uma análise do Índice de Desigualdade Salarial de Gênero de 2020 realizado pela WeForum, a gente identificou que os 3 países de menor desigualdade salarial são a Islândia, a Noruega e a Finlândia, ou seja, esses são os 3 países em que essa diferença é menor. Enquanto isso, os países de maior desigualdade salarial, ou seja, onde essa diferença é ainda maior, são o Iêmen, o Iraque e o Paquistão. Em relação às regiões, ainda seguindo o ranking da WeForum de 2020, a gente identificou que as 2 regiões de maior desigualdade são o Oriente Médio e o Norte da África, onde o salário das mulheres corresponde a 60,5% do salário dos homens, ou seja, existe uma diferença de quase 40%. Nesse ranking, a América Latina é a 3ª região de menor desigualdade salarial de gênero, onde o salário feminino corresponde a 72,2% do masculino, e as 2 regiões de menor desigualdade salarial de gênero são a América do Norte, com 72,9%, e principalmente a Europa Ocidental, que é a região de maior igualdade, com 76,7%, ou seja, 23,3% de diferença salarial. Agora vamos procurar entender quais os fatores que influenciam nesse cenário de desigualdade. Dentre muitos motivos desse cenário de desigualdade se encontra a realidade das mulheres, que é composta por diversos fenômenos que dificultam sua vida profissional. Alguns desses fenômenos são dupla jornada de trabalho, dificuldade de acesso à educação, diferença de representatividade política, evasão feminina, interrupções de carreira que podem ser causadas como, por exemplo, com a maternidade, falta de oportunidade de trabalho, dificuldade de contratação. Por uma questão cultural, ainda a maior parte das mulheres executa mais trabalhos domésticos do que os homens. Em 2016, o IBGE calculou que, em média, as mulheres brasileiras realizam 18 horas semanais em trabalhos domésticos, trabalhos não remunerados, enquanto os homens dedicam, em média, apenas 10,5 horas semanais. A pesquisa do IBGE também apontou que
Se somar todos os trabalhos realizados, domésticos ou não, as mulheres trabalham cerca de 54,4 horas semanais, enquanto os homens trabalham 51,4 horas por semana. A diferença de representatividade política é brutal. É uma diferença de 24,7% em nível mundial, para ser mais específica, segundo a WeForum. Além disso, só 25% dos 35.127 dos assentos parlamentares mundiais são ocupados por mulheres. Também, segundo a WeForum, 85 dos 153 países analisados no ranking de desigualdade salarial nunca tiveram uma mulher como chefe de Estado. Isso implica em ausência de políticas voltadas para as mulheres, sejam elas na agenda social, econômica, empresarial, política ou qualquer outra agenda. E a consequência disso é a permanência desse cenário de desigualdade de gênero. Existe também a questão da maternidade. Além da licença maternidade, existe uma diferença de remuneração para mulheres que possuem filhos. Em 2019, o Instituto iDados e a FGV Rio realizaram um estudo que aponta que quanto maior o número de filhos de uma mulher, menor tende a ser o seu salário. Porém, apenas por ter um filho, uma mulher recebe 35% a menos do que as mulheres que não têm filhos. Outro problema é a diferença de escolaridade entre homens e mulheres, principalmente levando em consideração a evasão escolar. No Brasil, estimativas apontam que 1,7 milhão de mulheres não terminaram o ensino médio. Pior ainda, existem culturas que meninas são obrigadas a abandonar os estudos por gravidez precoce, casamento infantil, prostituição e até mesmo pela menstruação. Uma parceria entre Fundação Malala e o Banco Mundial indica que a falta de oportunidades educacionais das meninas custa aos países entre 15 e 30 trilhões de dólares em produtividade. Isso tudo faz com que a própria participação das mulheres no mundo de trabalho seja reduzida. Por exemplo, segundo a WeForum, em 2020, apenas 55% das mulheres adultas estão inseridas no mercado de trabalho, enquanto 78% dos homens estão inseridos. Agora falaremos um pouco sobre a desigualdade salarial de gênero no Brasil. Para falarmos sobre desigualdade salarial de gênero no Brasil, apontaremos o ranking de desigualdade salarial da WeForum de 2020, no qual o Brasil ficou em 92º entre 153 países analisados. No Brasil, mulheres correspondem a 51,7% da população brasileira. Ainda assim, apenas 24% dos investidores da Bolsa Brasileira são mulheres e, também, correspondem a apenas 31% dos investidores do Tesouro Direto. Segundo o IBGE, em 2012, a diferença salarial no Brasil era de 23%. Em 2016, chegou apenas a 19%, mas em 2019 já atingiu 21% novamente, indicando o aumento da desigualdade. Apesar disso, no Brasil, a igualdade salarial é assegurada por lei. Segundo o artigo 7 da Constituição Federal, é proibida a diferença de salários por sexo, cor, idade ou estado civil. Além disso, o artigo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, garante salários iguais sem distinção de sexo para trabalhos de igual valor. Agora chegamos no momento de falar sobre mitigação. Mitigação são medidas para incentivar a igualdade de gênero, ou pelo menos aliviar a desigualdade. As medidas de mitigação podem surgir do próprio Estado, como é o caso brasileiro, a partir de regras e leis que impedem que ocorra a desigualdade. Porém, além disso, existem organizações internacionais que colocam esse tema como pauta. A ONU, por exemplo, coloca a igualdade de gênero como seu 5º objetivo entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento feminino são temáticas e objetivos prioritários da agenda internacional. A ONU Mulheres também desenvolveu os princípios de empoderamento das mulheres, que tem como objetivo a criação de uma comunidade empresarial a incorporar em seus negócios valores e práticas que visem a equidade de gênero e o empoderamento de mulheres. Por fim, a igualdade salarial pode e deve vir por parte das empresas. A XP é um exemplo disso. Recentemente, a empresa criou um fundo de investimento com foco em empresas que valorizam a presença feminina em cargos de liderança de alto nível. Outro exemplo é o Banco do Brasil, que possui o projeto Ações Equidade Fundos de Investimento, que atrai investidores para empresas que se preocupam com a igualdade salarial. Apenas através de medidas como essas que obteremos alguma alteração nesse cenário de diferença salarial de gênero a ponto que deixe de ser um risco. E é necessário que essas mudanças ocorram rápido,
já que, segundo a IFórum, levaria cerca de 200 anos para que o mundo atinja a igualdade salarial de gênero se continuarmos no ritmo atual.